Boa tarde, minha gente querida, boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Muito bom entrar na sua casa e levar até você o nosso Vida Melhor, que é feito com carinho enorme, com um monte de convidado bom. E aqui a gente tem a certeza de que a gente aprende. Aliás, a gente só para de aprender quando para de viver, né? Mas se a gente está atento, a gente consegue absorver bastante com a vida das pessoas que cercam a nossa própria vida. E agradeço também tudo isso a Deus, porque Ele tem sido muito bom, cuidado da gente com todo carinho, em detalhes, e tem nos abençoado com profissionais que vêm aqui compartilhar conhecimento. E nesse momento eu te convido também para agradecer a Deus por todas as coisas. Agradeça a Deus porque você está viva, vivo, porque você respira. Agradeça a Deus pelas coisas que você tem. Agradeça a Deus pela força que você tem tido para lidar com as coisas que você não tem hoje. E tenha certeza de que Ele vai te capacitando. E eu te convido para nesse momento também me acompanhar na leitura da palavra. A gente sempre aprende lendo a Bíblia. É a nossa palavra do dia. Lá em Lucas 6, o versículo 37 fala: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Quando a gente lê, a gente automaticamente acha que ok, é fácil, só que na verdade, se a gente parar para pensar, é muito difícil, né? A gente julga o tempo todo, ou seja, a gente erra o tempo todo, porque o mandamento é que a gente não julgue, mas a gente julga. A gente julga quando olha para alguém e acha que não está bem vestida, que não está adequada, que a voz é esquisita, que é alto, que é baixo, que é gordo, que é magro. A gente julga a atitude, a gente julga se foi educado, se não foi, se foi, né? O tempo inteiro a gente está assim. E a gente precisa se policiar. Começa com o julgamento. E aí depois, se a gente não se policia, vem a condenação. E depois vem a mágoa e a necessidade de perdão que tantas vezes a gente não consegue liberar. O fato é que a gente precisa, primeiro, antes de qualquer coisa, aceitar as pessoas como elas são. Aceitar aquilo que elas são capazes de ser. Amar é aceitar. Amar aquela pessoa que é do jeitinho que a gente gostaria que fosse é fácil. E esperar que a pessoa seja como a gente quer que seja, não é amar. É amar a nossa própria visão. Então vamos lembrar disso. As nossas relações ficam mais saudáveis quando a gente não cria expectativa em relação ao outro. Quando a gente não espera que o outro seja como a gente quer que seja. Quando a gente não julga. Quando a gente aceita, a relação fica boa. Quando a gente lida com reciprocidade, a relação funciona. E quando a gente perdoa, a gente caminha em liberdade e dá liberdade para o outro ser quem é. E é só assim que a gente cresce no amor. É assim que a gente caminha em Cristo. E é só com Ele que a vida fica cada vez melhor, tá bom? Hoje aqui no programa a gente vai aprender um monte de coisa boa. Tem receita, tem artesanato, tem o nosso bate-papo sobre saúde. A gente vai aprender inclusive sobre os distúrbios do sono e a relação com dor de cabeça, tá? A gente vai aprender a fazer uma Max Bolsa. Tem doce de banana com crumble, que é uma delícia, e um bate-papo sobre felicidade, o que realmente importa e faz sentido na vida. Então fica comigo até volta das 3 da tarde, estamos juntinhos aqui, porque a gente vai falar sobre o nosso primeiro assunto, que eu tenho certeza que é de interesse da grande maioria. A gente vai falar da relação da dor de cabeça com distúrbios do sono. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com dor de cabeça pelo menos uma vez por mês. Sei se você tá nessa lista aí. Mas, gente, o fato é que são muitas causas que podem dar dor de cabeça para as pessoas, porém, distúrbio do sono e dor de cabeça tem uma conexão muito importante. Se você tem dificuldade para dormir, acorda várias vezes durante a noite, se sente cansado durante o dia ou acorda cansado,
pode ser que você tenha dor de cabeça por esse motivo. Para explicar melhor essa relação e nos orientar, a gente recebe o neurologista Dr. Kleber Duarte, que já está aqui e vai nos ajudar. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Muito bom te receber, viu? Eu agradeço, mas... Vamos sentar aqui porque eu tô doida para aprender, na verdade a turma também. A gente já até sabe, quando dorme mal, quem tem dor de cabeça já habitualmente sabe, dormir mal, acorda com dor de cabeça, mas por que isso? Vou fazer um retorno para você. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei. Na verdade, eu acho que é a galinha, porque penso que Deus criou os animais. Partindo desse princípio, algumas vezes, algumas síndromes, assim, algumas condições de dor de cabeça pode atrapalhar o sono. Às vezes o mecanismo que envolve o surgimento da dor de cabeça é um mecanismo que causa alteração do sono, mas também o contrário. Em que sentido? Em sentido que algumas pessoas que têm suscetibilidade, têm propensão, acabam tendo dificuldade para dormir e essa dificuldade para dormir liga a dor de cabeça. Porque a dor de cabeça não é só a sensação de dor. Muitas dessas dores de cabeça são um fenômeno. Quantas vezes você não vê dor de cabeça, pessoas que antes de começar a ter dor de cabeça, fica com o estômago enjoado, pessoas que até perdem parcialmente a visão, pessoas que têm sensações de dormência no rosto, na face, pessoas que começam a vomitar, como você falou, até assim, pessoas até mesmo hábito intestinal alterado. Então é um fenômeno que está relacionado também com esse mecanismo que regula tanto a função que causa dor de cabeça, quanto a alteração das outras áreas do corpo, inclusive do sono. Eu acredito que todo ser humano já tenha passado por um episódio, pelo menos, de dor de cabeça na vida, né? Mas algumas pessoas têm muitas dores de cabeça e têm com uma frequência grande. A ciência já descobriu qual é a causa? É que são muitas causas da dor, mas assim, centenas por que de causas, algumas pessoas têm e outras não? Algumas centenas de causas. Primeiro, uma propensão pessoal. Se repara que algumas pessoas, inclusive é interessante isso, porque é muito mais fácil você ter pessoas dentro do grupo que tem dor de cabeça do que não tem. Tem mais pessoas que têm dor de cabeça. O que acontece é que algumas dessas causas de dor de cabeça estão relacionadas ao estilo de vida, outras causas ao estilo de vida associado à propensão e outras causas é genética mesmo, propensão mesmo a ter. Então, assim, essas dores de cabeça que afetam o sono, muitas vezes, são dores que desregulam diversas funções do cérebro, inclusive a que funciona regulando e normalizando a função do sono. Falou uma coisa bastante interessante, pessoas que dormem, por exemplo, mas acordam cansadas. Isso não é sono. Que o sono ele tem uma função, claro, de reprocessar as informações, de armazenar, de dar uma reequilibrada e uma reorganizada em várias funções do cérebro, mas o sono também tem uma função de repouso. Então, se pessoas não cumprem direitinho aqueles ciclos habituais do sono, a pessoa pode dormir um dia inteiro, vai cansar, vai acordar fatigada, vai acordar cansada. Então, é sempre bom saber o que surgiu primeiro. Se a pessoa começou com dificuldade para dormir, e aí surgiu a dor de cabeça, ou se tem uma história de dor de cabeça e ao longo da vida foi surgindo essa disfunção do sono. Bom, o sono é importantíssimo, né? Antes da gente, acho que pensar então em dor de cabeça, pensando em saúde e qualidade de vida, a gente tem que pensar no sono. Todos os médicos que vêm aqui falam que é um dos pilares da saúde, que precisa dormir bem. O fato é que nem todo mundo, mesmo sabendo disso, consegue dormir bem. Existe algo que a gente possa fazer para melhorar a nossa qualidade do sono? A primeira coisa é saber que o sono muda com o passar do tempo. E com o passar da história da vida, a forma da pessoa dormir vai mudando. Com o passar do tempo, as pessoas acabam necessitando de menos horas de sono. Se for um processo normal, um processo da vida normal, isso vai ser sem sofrimento. Agora, quando você tem alteração de sono, dificuldade para iniciar a dormir, ou então dificuldade para iniciar a dormir,
dorme, acorda, tem dificuldade de novo para iniciar a dormir, ou então inicia a dormir, acorda e depois não consegue dormir mais. São mecanismos diferentes. E esses mecanismos muitas vezes estão intimamente ligados com mecanismos que desencadeiam dor de cabeça. Então, as duas coisas precisavam ser tratadas falando desses dois assuntos. E aí tem um pequeno detalhe. Você dormir com uma medicação que seja hipnótica, ou seja, aquela medicação que dá aquele sono profundo, isso não significa que dormiu bem. Olha, essa é uma frase que eu gosto de frisar. Quem dorme com medicação, aquelas que faz com que você apague, não está dormindo bem. Não tá. Às vezes, por exemplo, tem algumas medicações que... Tem muita gente que toma remédio para dormir, né? E acha que está fazendo a melhor coisa para si. Não, acho que está dormindo, e porque está dormindo, está ótimo. Não, eu durmo, tomo um remedinho, durmo, mas é uma qualidade muito ruim de sono. Por que você fala que é uma qualidade muito ruim de sono? Pensando nas fases do sono, quando a pessoa induz o sono dessa forma, ela não cumpre todas essas fases? O sono do bêbado é um sono normal? Acho que não. É. Não é, porque tem um primeiro sono absolutamente profundo que não respeita o ciclo normal do processo de sono. É quase que um desmaio, né? Quase que um desmaio, exatamente, aquela coisa assim, de repente, aí depois de repente surge um despertar. E muitas vezes nesse despertar significa que não processou nada, que nada se organizou. O sono também tem essa função de reorganizar funções. E tem uma coisa interessante que, às vezes, essas dificuldades de sono podem ser o fator que desencadeia o processo de dor de cabeça. Se a pessoa dormisse direitinho, e aí dormir direitinho significa o quê? Tentar criar um ambiente apropriado para dormir. Um ambiente que seja adequadamente silencioso, que seja adequadamente respeitoso com relação à luminosidade, com relação a telas, com relação a criar um ambiente propício para você dormir. Então, essa é a maior dificuldade. Lembra que eu perguntei como é que a gente faz para dormir bem? Porque tem muita gente que quer dormir bem e não sabe. Então, a gente já começou aqui com alguns pontos. Ambiente, iluminação, corta a tela. Mas aí eu quero saber mais detalhes e eu volto já para a gente continuar falando sobre isso, tá bom? Agora deixa eu voltar aqui, doutor, que a gente estava falando sobre sono e dor de cabeça. Na verdade, eu quero falar um pouquinho de sono, né? Porque a gente começou, você falou de ambiente, de iluminação, de ficar longe das telas, porque a gente já entendeu que quem dorme mal pode ter dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça pode dormir mal. Mas aí vamos cuidar primeiro do sono. Tá. O sono realmente precisa ser cuidado, né? Eu gosto muito daquela expressão que fala higiene do sono. Tem que fazer. Assim, tem que lembrar que às vezes não é possível. Tem que me lembrar, assim, uma pessoa que mora numa casa, poucos cômodos, várias pessoas. Nem sempre é possível. Mas tentar criar uma rotina é uma das primeiras orientações. Horário certinho para dormir é É importante? importante. Uma pequena variação, tentar variar o mínimo possível, é essencial. Mesmo que tenha um ambiente no qual você não consiga fechar sozinho, num quarto, nem sempre isso é possível. A gente sabe que nem sempre é essa a realidade. Mas assim, se criar uma rotina, um determinado horário. Eu gosto, digamos, uma pessoa que gosta de tomar banho à noite. Vai, toma o seu banho, utiliza esse frescor, aquele momento, vai lá e se acomoda no seu canto. Cria uma rotina bem metódica. Eu sei que é difícil, mas às vezes só isso daí já ajuda a regularizar a função do sono. A gente fala muito de telas, né? As telas, elas são vilãs aí, de forma geral, mas de que forma que elas atrapalham o sono? Se, por exemplo, a pessoa resolve fazer uma atividade usando o celular, hoje em dia as pessoas gostam de jogar pelo celular, ler pelo celular, isso também pode ser nocivo? Pode ser nocivo em dois aspectos. O primeiro aspecto é a própria luz do celular. Tem que lembrar o seguinte, os nossos olhos são preparados. Deus, quando fez os nossos olhos, nos preparou para observar o ambiente.
e não receber uma luz direta sobre os olhos, principalmente aquele espectro de luz que é o chamado espectro azul, que é utilizado como pano de fundo de contraste das telas. Então, tem esse aspecto, isso modifica quimicamente algumas substâncias, como tem tanto em voga, melatonina e tal, e a produção dessas substâncias fica comprometida nas áreas que vão regular a função do sono. Por outro lado, você tem que criar uma rotina do sono. Se você vai fazer uma atividade que seja uma atividade estressante, que demande atenção, isso já perdeu a higiene do sono. Já perdeu aquela, digamos assim, aquela monotonia que é criada para poder se tentar dormir. Algumas pessoas gostam de ler, várias pessoas gostam de ler. Pega o seu livro, lê, assim, cria aquela rotina, depois baixa aquela sonolência. Ler no celular vai ser ruim. É pior por causa da luz. Um livro... Essa luz pode atrapalhar o processo de produção de melatonina. Pode atrapalhar. Aí depois não adianta nada, fica repondo, né? É isso que eu ia te perguntar. Repor a melatonina perdida por conta da tela não ajuda? Não ajuda. Na realidade, talvez a melatonina ajude no máximo 30% das pessoas que têm alteração de sono. Não é toda a regulação do sono conduzida pela melatonina. A melatonina faz parte disso. E algumas pessoas têm essa deficiência e quando repõem, supre essa deficiência e conseguem dormir. Mas nem todas têm essa deficiência. Sempre recomendo tentar. Porque aquelas que dependem e que a melatonina ajuda, faz toda a diferença, mas nem todas fazem. Eu gosto da melatonina porque para mim é bom, assim, me leva ao sono de forma muito rápida, gostosa. Existe contraindicação no uso da melatonina? Claro, assim, se você se intoxicar com ela, assim, agora, utilização normal, regular, à noite, visando dormir, visando aquele início, né, aquela sonolênciazinha inicial que vai te conduzir para um bom sono, aí não tem problema. Ok. Agora vamos lá. Aí a pessoa organizou o sono. Significa que ela não vai ter dor de cabeça? Não, se a pessoa tem dor de cabeça, ela pode ter outra condição. Digamos assim, uma das dores de cabeça mais comuns é a enxaqueca. Outra dor de cabeça extremamente comum é chamada de cefaleia tensional. Esses dois mecanismos de dor de cabeça levam a uma dificuldade de você ter a regulação desse início do sono. Mas aí por causa do próprio fenômeno da dor de cabeça que provoca isso. Isso na crise, né, doutor? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu tenho enxaqueca. Não estou com enxaqueca hoje, mas eu tenho enxaqueca. Isso não afeta o meu sono diariamente, ou afeta? Pode afetar. Algumas pessoas afetam. E aí, como é que a gente cuida disso? Além desses cuidados que a gente comentou, existem medicamentos que ajudam nesse processo. Que ajudam no processo de repor aquelas substâncias que estão em falta, ou então de suprimir mesmo aquele circuito de neurônios anormal que está provocando o fenômeno da dor de cabeça. Olha, eu tenho pacientes com dor de cabeça que têm enxaqueca, que têm crise de enxaqueca e não tem dor de cabeça. Tem todo mal-estar, vomita, perde a alteração do campo visual, tem todo mal-estar, mas não tem a dor de cabeça. Por quê? Porque a enxaqueca é um fenômeno. É um fenômeno que afeta diversas regiões do cérebro, diversas regiões do corpo. E nem sempre a dor de cabeça. Então é porque é uma condição da própria pessoa. Da própria pessoa. Não que ela seja medicada e aí tirou a dor. Claro, às vezes por estar medicada, por estar tratada, ela não tem a crise de dor, mas muitas vezes a pessoa não consegue dormir porque esse fenômeno da enxaqueca está ali ativo. Sim, eu sei bem o que é isso. Né? Toma um remedinho, a dor passa, mas aí a gente continua com enxaqueca, continua com enjoo, continua com a vista atrapalhada, enfim. Vou abrir para perguntas, tá bom? Tá bom. Pergunte que eu volto já já e aí você vai ouvir a resposta. Pergunta, o que é que está acontecendo aí com você? Qual é a sua dúvida? O médico responde em alguns minutos. Deixa eu voltar aqui, vou pedir para a produção colocar já na tela as perguntinhas. Você que tem a sua dúvida em relação à dor de cabeça, sono, fique à vontade para perguntar. Rebeca diz, olá,
Tudo bem? Queria saber se existem tratamentos naturais eficazes para melhorar a qualidade do sono sem recorrer ao uso de medicamentos. Doutor, Tratamento natural, voltar ao natural. voltar ao natural. O que seria o natural? O natural é você ter um ambiente apropriado, uma rotina apropriada, ou seja, o sol amanheceu, atividade, o sol vai se baixando, suas atividades vão se baixando também. Isso é o mais natural, mais biológico. A gente sabe que na vida moderna a gente não consegue ter isso o tempo todo, porque as cidades são iluminadas. Então, é criar o seu ambiente, a sua rotina, o seu ambiente, o seu momento, evitar, neste momento, atividades, por exemplo, atividades físicas exaustantes. Fazer uma atividade física moderada, tudo bem, mas uma atividade física extenuante antes de dormir não é benéfico, porque sobe muito aqueles hormônios que estão relacionados à atividade mais intensa. Atividade também perceptiva, em que sentido? Evitar estímulos grandes. Então, evitar assistir alguma coisa que seja extremamente agitada, até mesmo música. Algumas pessoas gostam de dormir com música, mas assim, algumas músicas que são muito sonoras, muito vibrantes também atrapalham. Ou seja, criar um ambiente, por incrível que pareça, a indução do sono demanda uma certa monotonia. Uma certa monotonia. Então aí Você mesmo... assistir alguma coisa que seja aquele filme que dá sono, né? Aquele É. filme que você fala, não consigo ver de tanto sono que dá. Só que aí tem um detalhe, sono, mas a televisão continua ligada, você fica... Mas aí é que tá, doutor. As pessoas falam muito dessa coisa de dormir com televisão ligada, que não pode dormir assistindo televisão. Mas o fato é que algumas pessoas só dormem assistindo televisão. E dormem bem. Eu sou uma delas. Eu gosto de dormir vendo televisão. Aí chega uma hora que eu deu um soninho, eu falo, tá, vamos desligar. Aí a gente desliga e dorme. Você desliga. Sim, desligo. Não durmo com ela, não durmo vendo. Mas é naquela hora. Deu uma baixadinha, desligo e durmo. Você entende que você criou uma rotina tua? Tudo bem, então? É uma rotina. Tá. É uma rotina. Você criou uma rotina, por incrível que pareça, até monótona. Uhum. Porque você vai, assiste alguma coisa ali, entra naquela monotonia, aquela coisa mais suave, Uhum. aquela condição mais suave. Outras pessoas é ler, por exemplo. Outras pessoas é simplesmente apagar, outras pessoas escutar uma música bem suave. É criar um ambiente propício. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada pela pergunta. Agora é a Vânia Lima. Boa tarde, Claudinha e doutor. Trabalho à noite e mesmo quando consigo dormir durante o dia, tenho acordado com uma dor de cabeça forte, como se fosse uma sensação de pressão. Será que isso pode estar relacionado ao meu sono trocado? Bem provável. Existe uma dificuldade de quem trabalha nesses ritmos de pressão, em que a pessoa trabalha à noite, às vezes, e no outro dia não trabalha, na noite seguinte vai trabalhar na outra noite, ou então trabalha no outro dia. É criar novamente uma rotina, por incrível que pareça. Assim, tem as necessidades do trabalho à noite. Agora, se tem essa propensão a ter essa dor de cabeça, ela precisava criar uma rotina para ela e algumas vezes, inclusive, usar medicamento para poder tentar regularizar. Mas é muito ruim, né? O fato é que essa troca, né, não traz muitos malefícios, né? Deixa eu só, quando a gente atende pessoas em hospital, paciente em hospital, que você vem, atende e chega de madrugada em casa, eu chego cansado, mas não chego tranquilo. Por causa do que se passou, qual foi a intercorrência, o que precisava ser revisto. Então, assim, essa falta de tranquilidade às vezes te impede de ter uma qualidade de sono regular. E existe também uma liberação de hormônios que nos fazem despertar por conta do dia e por conta da noite, né? Do nosso relógio biológico. O relógio biológico fica todo deturpado em quem trabalha à noite. Em quem, assim, por exemplo, a gente sempre recomenda, uma pessoa que tem uma rotina durante o dia e por causa do trabalho perde uma noite, não dorme de dia. Procura seguir uma rotina e no teu horário mais habitual, aquele que é o horário mais confortável, da noite seguinte você dorme.
Ok. Obrigada, Vânia, pela sua pergunta. A próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Milena Gonçalves. Boa tarde, tenho 47 anos e acabei de entrar na menopausa. Desde então, meu sono ficou muito leve e comecei a ter crises de enxaqueca. Pode ter relação com os hormônios e o sono bagunçado? Ah, pode. Pode, né? Pode. Aí tem um detalhe que eu só gostaria de salientar. Ela falou enxaqueca. Enxaqueca é um diagnóstico de dor de cabeça. Esse diagnóstico precisa ser bem feito, porque nem sempre é enxaqueca. A gente acaba acostumando a falar como sinônimo enxaqueca e dor de cabeça, mas nem sempre é. São mecanismos diferentes. Uhum. É. Mas com certeza. Menopausa e sono leve, ó, caminham juntas, né? Para quem pode, a reposição hormonal ajuda bastante, mas não é todo mundo que pode, né? Sim. Esse detalhe, também uma rotina de atividade física. Atividade física. Uma rotina de atividade social. Criar novamente, uma monotonia no horário habitual de você ir dormir. Obrigada, Milena. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Francisca Nunes, quem tem enxaqueca deve seguir alguma rotina de sono específica para evitar crises? Agora vamos falar de enxaqueca. Enxaqueca é problemático porque a pessoa tem enxaqueca. Mesmo que ela passe uma vida sem ter crise de dor, ela tem enxaqueca. Então, se ela cria rotinas... Desculpa, se ela não cria rotina, ela tem maior propensão a ter eventos de crise. Então, criar rotina, criar um fator que, digamos assim, seja dessensibilizante do organismo, vai ajudar, sim. Então, sempre essa associação é muito comum. Sabe que eu tenho enxaqueca e quando eu saio da rotina, e eu não digo só da rotina do sono, não. Quando eu saio da rotina, é capaz que desencadeie a crise. Em que sentido? Se eu passo muito do horário de comer, né, o horário habitual, meu horário habitual é terrível, é totalmente diferente do de vocês, eu almoço 4 horas da tarde, mas é o meu horário. Se eu passo desse horário, se eu durmo pouco, se eu durmo muito, se eu tomo sol na cabeça, se eu faço muito exercício ou se eu não faço, qualquer coisa que fuja da rotina pode desencadear minha enxaqueca. Então, eu sempre gosto de andar na risca, assim. Não, tem uma coisa interessante, assim, estou me lembrando agora de uma história de uma moça que ela tem enxaqueca e ela piora muitas crises de enxaqueca quando entra em férias. Eu também. Eu não posso sair de férias sem levar um remedinho abortivo da dor de cabeça, porque senão eu vou sofrer, porque é capaz de eu chegar e ter dor de cabeça. Viagem de avião, então, é tiro e queda. Viajou, vai ter enxaqueca no dia seguinte. Fato. Próxima pergunta, vamos lá. Doutor, gosto de dormir escutando barulhos de chuva, vídeos de ASMR que possam acalmar a mente. Isso é positivo? Ou dormir com algum tipo de barulho faz mal? Você repara que ela não está dormindo com barulho, ela está dormindo com som. Ela está criando um som que para ela é um som que acalma, que tranquiliza, que faz entrar no processo que vai desencadear o quadro, o sono. Os bebezinhos, hoje em dia as mamães estão usando muito ruído branco para acalmar o sono do bebê, né? E aí nessa mesma linha tem esses vídeos de ASMR, que são esses efeitos sonoros aí para, de alguma forma, deixar a gente numa sintonia mais leve. É bem interessante. Vamos lá. Próxima pergunta na tela. Olá, estou notando que a dor de cabeça me atinge mais no final do dia. Isso pode estar relacionado ao cansaço acumulado ao longo do dia? Pode estar relacionado também ao tipo de dor de cabeça que tem. Algumas dores de cabeça, por exemplo, elas surgem no período da manhã. Outras dores de cabeça, de manhã está atenuado e vai piorando ao longo do dia. Então, o diagnóstico do tipo de dor de cabeça aí é essencial. A joia. Próxima pergunta, obrigada, Aline. Essa foi a última. Então, muito obrigada a todos. Depois das próximas perguntas eu vou encaminhar para o doutor, tá bom? Deixa eu passar aqui os contatos. O doutor Kleber Duarte, ele está no DR Kleber Duarte lá no Instagram, tá? DR Kleber Duarte. 30 anos de neurocirurgia funcional e dor. É coordenador do Serviço de Neurocirurgia para a Saúde Suplementar lá na USP. É um médico maravilhoso. Você pode marcar aí uma avaliação que você vai estar muito bem atendida, tenho certeza. Doutor, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Foi um prazer recebê-lo. A satisfação foi toda minha. Igualmente. Obrigado. Bom final de semana. Agora, vamos lá. Seguindo, culinária.
Deliciosa, sobremesa prática, saudável. Um doce de banana com crumble, sem açúcar e sem glúten. Ideal para matar aquela vontade do doce sem sair da linha, né, Regiane Brissa? Isso mesmo. Seja bem-vinda, nem te dei um beijo hoje. Bom te receber, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. E ó, facinho. olha lá, fica tão lindo, é tão gostoso e fácil, é? Muito. A gente vai aprender agora. Isso Bora mesmo. lá. Eu já piquei uma banana nanica aqui dentro. Se ela for muito grande, aí a pessoa faz metade. Tá. Mas essa minha era menor. Legal que dá vai pra inteira. fazer em porções individuais, É. né? Às vezes você fala, tá, eu quero um doce. É só Isso. você em casa, você faz assim. Ó que joia. Aí vai um ovo. Tá. A gente dá aqui uma batidinha. Aqui eu tenho o adoçante eritritol, Tá. 2 colheres de chá, um pouquinho de canela, que é bom com banana, Combina muito, né, gente? combina. Aqui é um creme vegetal, é um creme de leite, quer dizer, que não é de leite, é um creme vegetal. Mas se a pessoa não tiver problema com lactose, pode usar Tá. o creme de leite. Esse aqui não é... O que é um creme vegetal? A gente compra pronto? Compra pronto, é de Ah, castanha. tá. Chama creme vegetal. Chama... tem uns nomes assim, tipo Not Milk, Entendi. umas coisas assim. Mas é um creme que não tem leite. E imita um creme de leite. Imita o creme de leite. Normalmente eles são feitos de castanha. Tá. Castanha do Pará, castanha de caju. Mas se não tiver problema com lactose, você pode colocar então no Pode lugar pôr o creme de leite. Quanto de creme de leite? Ou de creme vegetal? 80 ml. Tá. É tudo pouquinho, porque é individual. Aí aqui é só isso. Aí você coloca essa misturinha do ovo com o creme. Uhum. Pode fazer numa xícara, mesmo que nem eu. Pode fazer numa caneca maior. Dá para fazer no micro-ondas também, mas quem escolher fazer no micro-ondas tem que pôr num recipiente maior, porque o micro-ondas aí ele sobe vai subir. e derrama. Tá. Na air fryer não acontece nada. Aí vai 15 minutos dentro da air fryer, só botar a xícara dentro da air fryer. 15 minutinhos lá. 160 graus, é um pouquinho mais baixa a temperatura do que o Aham. normal. A gente normalmente usa 180 na cozinha, né? Tá. É 160 para ele ir cozinhando aos poucos. Aí, quando tiver faltando 5 minutinhos, aí a gente vai fazer esse crumble e jogar em cima. E esse crumble como é que é feito? Aqui eu tenho 2 bolachinhas esmigalhadas com a mão. Bolachas, essas são sem glúten, Tá. né? Mas quem não tiver problema com glúten pode fazer. Mas bolacha maisena, qualquer bolachinha que vocês gostem aí. Um pouquinho também, uma colherzinha do adoçante, do eritritol. Aqui vai óleo de coco, uma colher de sopa. E também um pouquinho de canela para saborizar. Tá vendo que delícia? Aí mistura tudo, vai ficar uma farofinha, Aham. né? E quando faltar ali na air fryer 5 minutos para terminar o cozimento, né? São 15 minutos. Quando passa 10 minutos, você abre, joga essa farofinha por cima e termina de cozinhar. Que aí Joia. o crumble vai ficar crumble, vai ficar crocante. Gente, deixa eu repetir aqui toda a quantidade, porque olha que receita maravilhosa. Uma farofinha. Uma banana picada, 2 colheres de chá de adoçante da sua preferência, ou pode ser açúcar mascavo também, se você preferir. Ah, mas eu gosto de açúcar. Faz com açúcar. Faz com açúcar. Mas é uma banana, 2 colheres de açúcar mascavo ou adoçante, um ovo, 80 ml de creme de leite sem lactose, ou creme vegetal, ou creme de leite tradicional, 80 ml. Se quiser, pode botar um extrato de baunilha, mas nem precisa. Aí pro crumble, 2 bolachinhas, tipo maisena, amassadinhas, uma colher de sopa de manteiga ou óleo de coco, canelinha em pó e uma colher de açúcar. Ou adoçante. Eu tinha colocado as gotinhas de baunilha no creme vegetal e esqueci de falar. Mas tá ótimo. Mas também, se não colocar também, aí é a gosto, né? E olha, eu vou te falar que fica uma delícia. Posso provar esse aqui? Esse é seu. Vem aqui, olha aqui, olha Tem aqui. uma colherzinha ali. Você pode comer quente ou frio, esse já tá friozinho. Frio.
Ele fica consistente. Ó. Agora, Pra ficar como docinho mesmo. e eu vou te falar, é uma refeição, né? Porque tem um ovo, aqui tem creme de leite, você pode fazer, Isso. tipo, uma Dá pra refeição ser de um lanche. Dá pra ser o lanchinho Dá da pra ser um tarde. lanche. Às vezes a pessoa prefere um docinho, né? Mas ou não pode comer doce, ou é diabético. E fica bom, hein, gente? É bom, né? É bom. E o crocantinho por cima faz a diferença, viu? Porque pode fazer sem também. É uma delícia. E quem escolher fazer no micro-ondas é 1 minuto e meio, mas aí o crumble não funciona no Aí micro-ondas. vai ficar murchinho, né? Então pode até jogar uma granola por cima depois que estiver pronto, alguma coisa crocante. Também dá pra fazer assim, com a Mas na granola air por fryer cima. sai crocante e faz diferença. É um lanchinho completo à tarde. Você viu que dica legal? Regiane Brice é assim, gente. Ela é psicóloga com foco em compulsão alimentar. Isso. Aí você pode marcar, agendar sua consulta e lá que ela vai cuidar de você. Mas ela ama cozinhar, então ela desenvolveu, até porque ela tem intolerância a glúten e Isso. lactose, receitas maravilhosas para quem também tem esse mesmo problema e também para ajudar os pacientes. E ela também faz marmitinhas fit, né? Isso. É tudo sem glúten e sem lactose, também nas marmitas. Entra lá no site dela, que é o pensemagro.com.br, ou no Instagram, Regiane Pense Saudável. Se quiser mandar um WhatsApp para marcar uma consulta, 11 99263 4133, certo? Certíssimo. Obrigada. Obrigada, E até a próxima. Cláudia. Até. Bora lá, nosso Vida Melhor de volta. Espero que você esteja aí bem atenta, porque agora o assunto interessa a todo mundo. Felicidade. Quem é que nunca pensou, será que eu sou feliz? Será que eu posso ser mais feliz? Ah, eu não estou bem, eu quero ser feliz, né? Gente, a felicidade, ela tá presente aí na nossa vida de várias formas. Agora, será que a gente tem percebido, a gente tem visto e tem sentido que realmente nos faz mais felizes? Quais são os hábitos, atitudes que podem contribuir para uma vida mais leve, uma vida satisfatória? Para nos ajudar a responder essas perguntas e também para que a gente possa fazer algumas perguntas, recebemos a psicóloga Vanessa Rodrigues. Seja bem-vinda. Vanessa, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Cláudia. Deixa eu mostrar aqui. A Vanessa escreveu um livro com a Lúcia Helena Galvão e o Rossandro Kingsley. E que chama Vamos Conversar sobre a Felicidade, tá? Então a gente vai conversar sobre a felicidade hoje com a Vanessa Rodrigues. Vamos sentar aqui? Obrigada pelo livro. Obrigada a você, Cláudia. Um prazer. Eu fiquei feliz porque conversar sobre felicidade eu acho que é importante. É importante que de vez em quando a gente pare para se autoanalisar, né, e refletir. Será que a gente está trilhando um caminho que é satisfatório, que nos faz bem ou não, né? Pra gente poder decidir aí se vai continuar ou vai mudar de rumo. Qual foi a intenção do livro? Eu sou professora de felicidade na disciplina da Unicamp, que foi ofertada 2020, 22, 23 e 24. E Rossandro deu aula comigo lá. O Léo, que sempre está aqui, também deu aula comigo lá, algumas pessoas, e a gente teve a ideia de fazer o livro e num âmbito mais amplo, não só a ciência da felicidade, mas também a gente abarca ali espiritualidade e outras questões que não foi ofertada na disciplina. A felicidade, ela é um conjunto de ações, né? Mas o principal deles é a gente se atentar para aquilo que a gente não quer, né, que aconteça conosco, que é imposto aí, né, no nosso cotidiano, consumo e todas essas coisas que são vendidas como felicidade, né, Cláudia? E para muitas pessoas é um drama porque nós somos, né, no Brasil, um povo que fica muito tempo em telas. E hoje, a felicidade, para nós, ela é vendida como se fosse um produto do sucesso. E esse sucesso, ele é uma aquisição, né? Você tem grana, você tem títulos, você tem esses elementos na sua vida, parece que é um passaporte para você ser feliz.
E na vida real, na vida verdadeira, né, não é assim, não é verdade? Não é assim. Quando a gente fica nessa loucura, correndo atrás dessa grana, desse título, né, postando e buscando o supérfluo, a gente se esvazia realmente da pessoa que nós somos. E mais do que isso, né? A primeira coisa que desaparece da sua vida é o tempo, né? O seu tempo, ele vai ficar a serviço dos seus resultados. Então, eu preciso performar mais, essa coisa da alta performance profissional, essa coisa, né, que as pessoas têm que estar disponível. Tem até um slogan que é: enquanto eles dormem, eu trabalho, viro um Jedi, essas coisas todas, né? E você acaba cortando, né, o seu tempo de lazer, o seu tempo de academia, o seu tempo... Depois você acaba cortando os amigos, né? Vamos tomar um café? Ah, vamos marcar, vamos marcar. E de repente você acaba cortando os seus, né? Tira o tempo do filho, tira o tempo da família, tira o tempo... Aí você entrou nessa bolha, né? Nessa loucura. E nesse momento você já está doente, né? Porque a gente não sobrevive sem as pessoas que a gente ama, Cláudia. Agora, tem o contrário também, né? Eu tenho alguns telespectadores aqui que relatam uma infelicidade profunda ou tristeza, né? Alguns, de fato, têm diagnóstico de depressão, outros não, mas simplesmente pelo simples fato de não ter nada para fazer, de ter perdido seus relacionamentos, ter perdido o emprego, ou de nunca ter trabalhado, ou de ter cuidado dos filhos e os filhos foram embora e aí a casa ficou vazia e aí a pessoa não encontrou um novo sentido de vida. Tem esses dois lados. É muito da conexão interna, né? Veja, a nossa vida é um eterno ciclo de começo e recomeço, não é isso? E recomeçar nunca é um novo lugar, é sempre uma mentalidade, né? É sempre uma mentalidade que você tem que absorver. Então, me divorciei, é um novo momento para mim, eu vou me amar mais, perdi o emprego, não vou, tenho uma idade já, não vou mais me recolocar naquela idade, tenho que me adaptar. Então, é sempre uma mudança de mentalidade. O que a gente não pode ficar preso é nas coisas que nos destroem, né? O que nos destrói? Essa comparação obsessiva, né? Essa comparação nociva que hoje existe. Então você acha que as pessoas não são, quando elas não são felizes, é porque elas sempre estão se comparando? Uma das coisas, né? O maior preditor de felicidade da vida humana é o quê? Relações, né? Hoje a gente se comunica mal, né? Se comunica mal pai com filhos, entre amigos, a gente briga com política. Veja o quão raso nós estamos, né? E o que abastece a gente é o amor das pessoas. Essa é a essência da felicidade. O amor das pessoas é o que te abastece. Quem é a sua pessoa preferida? Você tem uma pessoa preferida? No mundo? Uma senhorinha, uma pessoa que você senta para conversar. E pode ter um cafezinho ali, que aquela conversa vai. Ou se for 10 minutos, você volta, parece inflada. Sabe aquela pessoa que te abastece? Isso te abastece uma semana, um mês. Às vezes, o que ela te falou dura anos dentro de você. Então, assim, essas relações a gente tem que manter e cultivar. E vivemos um tempo onde a gente abre mão das relações pela aparência, pelo que é dito e pelas posses, pelos títulos, né? Então, isso não sustenta o nosso sorriso no rosto. De alguma forma, isso não pode virar uma cobrança e, mais uma vez, uma obsessão? Porque, assim, algumas pessoas não são muito relacionais. Elas são mais elas, gostam do cantinho delas, estão satisfeitas, estão felizes, né? Tem uma relação melhor. A pessoa preferida do mundo é Deus, então tem uma espiritualidade forte, né? Porque aí eu fico pensando que, de novo, vem a comparação. Algumas meninas que falam comigo, mandam mensagens, elas falam: eu vejo que você tem amigos, eu me sinto só, eu não tenho amigos. E eu falo: tudo bem, não é todo mundo que precisa ter amigos, algumas pessoas vivem bem sem amigos. E aí o que eu, às vezes, me pego pensando é que a felicidade... muitas vezes vem
com a gente, eu me sinto uma pessoa feliz, satisfeita, desde que eu me entendo por gente. Sempre satisfeita, assim, quase que apoliana, tá, gente? Mas assim, eu tenho uma satisfação, assim, com a vida. Mas eu já conversei com outras pessoas e conheço pessoas que não têm isso. E que se eu pergunto, você é feliz? Não sei. Não sei nem o que é felicidade. São duas coisas. Primeiro que amigos não são quantidade, né? É qualidade. Às vezes você tem um amigo que nem é presente, mas ele, né? Vocês se falam. E esse amigo pode ser o divino, né? Pode ser o divino. Mas hoje a gente sabe que o que foi ofertado, principalmente para as gerações mais antigas, é que para a gente ter sucesso e ser feliz, você tinha que ter título e grana, né? Você vai ser doutor e vai ser bem-sucedido. Isso. Hoje, sabe-se que na pizza da felicidade a gente precisa ter tempo livre, você tem que ter lazer, você tem que ter amigos, você tem que ter espiritualidade. Então, é uma pizza mais recheada de outras oportunidades que era supérfluo outrora. Então, e quando a ciência entra para desvendar isso e traz fatos e dados, realmente as pessoas são mais felizes quando ela consegue equilibrar esses momentos, né? Só trabalhar. Porque se fosse só trabalhar e ter grana, a gente não via muita gente, Sim, né? que a gente tem visto de pessoas que perderam, né, o sentido da vida, que desistiram de viver, muito bem-sucedidas. Aliás, tantas famílias riquíssimas, destruídas, né, com filhos completamente desajustados. A gente vê muito isso. E profissionais extremamente competentes, né? Cantores, artistas, que têm legião de fãs, né? Também se deprimem. Então, a felicidade é uma construção interna. A gente não fala mais a busca pela felicidade, porque a gente não busca isso, a gente constrói. E o tijolinho você vai colocando, né? Esse me deixa satisfeita. Qual é o tijolo mais importante ou o alicerce para a felicidade, na sua opinião? Amor? Amor. Eu acho impossível sobreviver sem amor. E aí, qualquer amor. Exato. Pode ser amor a Deus, pode ser amor a um parceiro, pode ser amor aos filhos, pode Seu ser pet. amor. Amor. Pode ser amor próprio. Aliás, eu acho que esse é importantíssimo. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Essa construção é extremamente importante, né? Amor é um dom. A gente nasce com amor. Amor é uma escolha. Você acha que é uma escolha? É uma escolha. Veja, quando você... Todo mundo pode ou não escolher amar, ou a gente tem essa habilidade para amar? Eu entendo que quando você tem sentimentos por uma pessoa, o sentimento fica a serviço da circunstância. Você me magoou, eu fico ressentida, posso não amar mais. O amor é diferente. O amor você quer o bem da pessoa apesar de, né? Então, amor, vou colocar aqui um amor de mãe, né? O amor ágape. Então, assim, um amor de mãe para o filho, a gente não concorda 100% com os... Mas nós queremos o bem. Então, esse amor, ele não é corrompido pelas circunstâncias. Então, eu escolho, né? Eu aceito a opção, né? As escolhas que esse indivíduo vai fazer, mas não deixando de amar. Então, quando a gente fala sobre escolher, né? É uma escolha, é justamente você entregar o seu melhor, né? Para essa pessoa, independente das circunstâncias que estão em torno. Perfeito. Olha, essas e outras questões são abordadas aqui no livro. É um livro que faz você pensar, refletir, se autoanalisar, né? E tá aqui, indicação boa para você. Muito obrigada. Vanessa Rodrigues, psicóloga. Ela tá no Van Rodrigues Oficial lá no Instagram. Segue, acompanhe, aprenda mais. A gente vai aprendendo com todo mundo que passa pela vida da gente. Isso é maravilhoso. Isso é uma forma também da gente se relacionar, né? Sem dúvida. Então, aliás, eu sempre falo, presta atenção o que você está fazendo com as redes sociais. Se é para seguir as pessoas, siga pessoas que possam te inspirar, edificar a tua vida, né? Porque senão a gente cai naquela de ficar se comparando e aí se frustrando. Sem dúvida. Então vai lá, Van Rodrigues Oficial.
Parabéns pelo Obrigada, livro, muito querida. obrigada. E até a Ótimo próxima, dia. viu? Pra você também. Obrigada. Agora vamos pro nosso artesanato. Gente, tem uma bolsa, mas tão bonita. Você sabe que as bolsas grandes, as Max bolsas, estão com tudo, né? Elas voltaram à moda. Tava gente tudo na bolsinha pequenininha, que aliás eu gosto porque a gente não precisa carregar tanto peso, né? Mas agora a moda é bolsa grande, colorida, pra dar aquela alegrada na vida. E ó, se você tá querendo ganhar dinheiro, é hora de você investir bem nessas bolsas. A gente vai aprender um modelo agora maravilhoso. Mas se quiser fazer pra você ou pra dar de presente, aproveite também. Dia das Mães tá aí. Que tal uma como essa? Gente, olha essa bolsa. Olha que máximo. Olha lá que lindona. Eu adorei. Olha que linda. Chiquérrima. Diferentaça. Gostou? Então, a gente vai aprender com a Elaine Martinho. Deixa eu colocar essa aqui, Elaine. Que demais essa bolsa. Eu adorei. né? Linda, linda, linda. Um Bem modelo gostei. super diferente. É Parabéns. verdade. Obrigada. Maravilhosa. Vamos A lá. Maxi Bolsa, como você disse, né? Tá na moda Tá e com vem tudo. com tudo, principalmente no inverno. Bom, pra gente, eu vou começar com a parte desse drapeado que tem aí. Lembra a saia de escola, né, gente? Só que Lembra. nesse tecido, que não é tecido, é o sintético brilhante, ficou muito fashion. Ficou. E aí, eu vou começar por ele, porque depois eu vou tirar aqui o ferro, tá bom? Tá. Ao contrário do que todo mundo pensa, Elaine, o ferro a gente pode usar no sintético? Pode sim, tá bom? Não tem problema nenhum, desde que feito da maneira correta. Aqui eu tenho a medida de 70 por 30 centímetros. Eu já cortei nesse sintético. E o que é o segredo? É vir aqui, ó, no avesso e ir drapeando, né? Com a mão e então a gente passa passando. pelo avesso. Sempre pelo Qualquer avesso. sintético. Qualquer um, sempre pelo avesso. Ai, muito bom. Sabe que agora eu gostei dessa dica, até porque às vezes eu tenho uma roupa aqui pra usar de um material sintético e eu sempre penso, gente, como é que vai passar esse negócio todo amassado? Só virar do pode. avesso. Virar do avesso. E se for um tecido ou um sintético mais fininho, né, sem uma gramatura maior, aí eu aconselho colocar um tecidinho por cima. Legal. Se for mais grosso, com uma espessura 1,4 como esse daqui, aí não tem necessidade. Então, o que a gente vai fazer? Vai vincando, olha só. Vai colocando aqui e ele já vai criando a forma. E aí, passa bem, devagarzinho. Se quiser, vai medindo, né? Para ficar um espaçamento igual. Eu coloquei aproximadamente um dedinho de espaçamento entre cada dobra. E vai assim por diante. Eu tenho um aqui que já está drapeado, olha só. Eu deixei ele enroladinho de ontem para hoje. Por quê? Porque ele não sai a forma. Olha só, vou pôr aqui ao lado, olha como ele fica. Então, não precisa, né, ter medo de fazer. Pode fazer do lado do avesso. Legal. Feito isso, aí agora a gente vai costurar essa parte no corpo da nossa maxi bolsa. Deixa eu colocar isso daqui pra cá. E vou tirar a nossa tabuinha para ter mais espaço aqui. Tá. Você viu que bonitinha? Uma tabuinha pequenininha pra gente transportar. Aqui eu tenho o molde da nossa peça. E ele é aqui, aberto. Olha só como ela é imensa. Cabe muita coisa. E eu venho e corto 2 vezes essa medida no meu sintético. Então, eu pego o sintético, posiciono o molde, risco e corto, tá? Sem problema nenhum. Tenho 2 aqui, já cortadinho, que é pra gente aplicar, então, o nosso drapeado. Olha só, tá aqui. As 2 partes já cortadas e eu venho com o drapeado. Posso passar uma costurinha aqui para facilitar. Posiciono e vou costurar aqui. Olha o que é o bacana. Ele vai ficar assim, abaulado, né? Então eu trago aqui para cima, que é o que vai dar o movimento. Bom, vou pegar aqui, vou posicionar do lado direito mesmo e vou costurar. E uma dica importante também é que as meninas ficam na dúvida, né? Que falam, Pro, é possível costurar sintético na minha máquina? Sim, é possível. O sintético a gente consegue costurar na máquina caseira, desde que nós tenhamos a agulha correta, que é a número 18, e a linha de poliamida 60. Tá.
é o adequado, né? Ué, não tá ligando? Tá ligando? Peraí. Deixa eu pedir ajuda aqui para Deixa os eu ver. meninos. Alguém pode dar uma olhadinha aqui pra gente, por favor? Aqui, ó. Ah, pronto, saiu. Sai. Tudo certo. Aqui, pronto. E aí, eu venho e vou costurar aqui. Lembrando, com agulha 18, como eu falei. Aí é certeza que você vai conseguir costurar e vai ter um acabamento, né, com a sua máquina doméstica. Porque às vezes, Cláudia, o pessoal fala assim, Pru, mas eu não tenho máquina industrial. Não é necessário, você pode costurar na caseira. E ter um resultado bem bacana. E aí, dou o retrocesso aqui e já costurei. Então, olha só como que saiu. Gente, olha que bolsa legal, hein? Olha, já saiu aqui. Uhum. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos costurar, então, direito com direito. Tá. Vou fazer ao redor dela e aí depois nós vamos para alça. E aí tem um truque, ó. Para ficar mais fácil, eu coloco isso daqui para fora. Tá. Coloco o babado para fora no momento da costura. E venho e vou costurar aqui. É menos uma coisa para desvirar, né? Exatamente. Ih, caiu tudo. Vou pegar para você, fica tranquila. Vamos lá, então. E é só ir seguindo aqui a costura. Chegou ao fim, dá o retrocesso novamente. Só isso. Costurou, agora a gente coloca no direito. Tá semi-pronta, olha só que incrível. Muito fácil, muito Fácil rapidinho, e gente. rápido. Porque esse material, Cláudia, não precisa colocar forrinho. Aham. Porque como ele já é aveludadinho por dentro, Sim. então não requer isso. É claro, se quiser colocar para deixar um acabamento diferenciado, também, legal. Mas para quem tá começando, primeira vez, eu aconselho fazer Mas nem assim. precisa, né, gente? Vou falar uma coisa pra vocês. A Louis Vuitton, que é a Louis Vuitton na Max Bolsa dela, não tem forro? Não tem forro, Pra que você então? quer fazer forro, minha amiga? Relaxa. Deixa sem, né? E olha só. Então, olha como é mais prático colocar no direito. Aham. Feito isso, olha só. Agora é só os acabamentos. Então, vamos lá. A alça são duas partes que nós iremos cortar. Então, uma de 40 por 12 e uma de 70 por 12. E está aqui, ó. Essa que está na sua mão. Assim. Isso. Aí tá aqui cortadinha. Eu vou dobrar aqui, como eu fiz com essa, e passar a costura. Feito isso, passo a costura, ela fica dessa forma. Uhum. E aí corta as linhas. Se tiver um isqueiro ou Que você pode queimar aqui, né? isso, Aí você exatamente. sela, ó, Ó, um um maçarico. maçarico. Aí você vem com cuidado, com calma, né? Vem selando aqui para não desfiar e não ter problema nenhum, tá bom? Joia. Bom, e aí o que a gente faz? Pega uma argola, sabe aquela argola linda que você tem lá? Ou uma argola como essa que é própria, olha só. Ela chama argola mosquetão. A gente coloca aqui e vamos costurar aqui na lateral, justamente aonde é a emenda. Então, se você pegar aquela ali, Clau, ela na emenda eu passei a costura, tanto de um lado quanto do outro. Aqui, né? E aqui, Isso. ó. E do outro lado, a outra ponta maior. Tá. E aí nós teremos então as duas partes costuradas. Como essa argola, ela abre e fecha, o que acontece? É só eu encaixar de um lado e do outro. Ah, nós teremos perfeito. A peça Ah, pronta. aí você Ó, faz a alça menor de um lado, a alça maior do outro, para a argola ficar aqui. exatamente. E aí, show. se quiser ainda, eu sugiro isso porque eu acho que é legal. Uhum. É colocar um acabamento de viés. Existe esse viés, que é um viés já
próprio para isso, é um viés de gorgurão e ele vai te dar esse acabamento na beiradinha. Gente, demais essa bolsa. Ela aqui, para eu manusear, ela é bem, né, armada. Sim, mas muito É joia. justamente isso. Quanto você gasta pra fazer uma bolsa como essa? Em torno de R$25. Fala sério, para o mundo, né, gente? Em torno de R$25. Aí eu vou te falar. Vai, que eu vou sair assim com essa bolsa, cheia de coisa, obviamente, toda bonitona, botar um óculos. As pessoas vão achar que eu paguei quanto nessa bolsa? Olha, no Vai. mínimo 150. Eu já tava pensando 250. É. No mínimo. Porque é assim. Porque ela tem estilo, gente. Porque ela é diferentona. Tá vendo? Eu tô falando, abra sua mente. Abra sua mente pra fazer um trabalho bonito, diferente, que tenha valorização. Sim, Vai fazer aula com a Elaine. bora lá. Não é? Vamos lá. Deixa eu passar pra você o contato. Dá pra fazer aula online? Tá, eu tenho aula online, inclusive é muito bacana, porque eu tenho a aula física, tá todo mundo lá, e aí eu tenho um monitor com o pessoal que tá online na Que sala. joia. E aí pronto. Então você aprende em qualquer lugar desse planeta, Sim. tá? Verdade. Ela tá lá no Elaine_Martinho, no Instagram, Elaine_Martinho. No Face é Escola Mais Conceito. E ela tem um canal no YouTube que é Elaine Martinho, combinado? Entra lá para conferir também as outras dicas que ela dá. E o WhatsApp, se você quiser falar com a Elaine, marcar já a sua aula, 119-9905-1675. 119-9905-1675. Aí você vai aprender a fazer tudo isso que tá aqui. Ah, e lembrando que quem quiser esse molde, é só ir lá no meu Instagram, que eu vou disponibilizar para quem viu aqui a apresentação. Arrasou. Amei. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom e até Obrigada. a próxima. Até, se Bom Deus final de quiser. semana. Para você também. E você? Curtiu o programa de hoje? Então eu espero que você coloque em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, que você cuide do seu sono, que cuide bem de você, da sua vida, né? E busque encontrar essa paz que excede todo entendimento. Felicidade para mim, ela vem quando a gente conhece de verdade o amor de Jesus. Quando a gente se relaciona verdadeiramente com o nosso Pai Celestial. Quando a gente caminha em Cristo. Aí a gente sente. Tem uma pecinha dentro da nossa alma que só Jesus preenche. Convide para que Ele possa morar no teu coração. Para que você sinta essa paz que excede todo entendimento. Essa felicidade que não tem fim. E que independe de coisas. Que independe de status. Que independe de pessoas. Mas que você possa se relacionar verdadeiramente com esse Deus maravilhoso, que te ama incondicionalmente, tá bom? Que Ele te abençoe da cabeça aos pés. Um beijo grande, lindo final de semana pra você. E até segunda, gente! Segura na mão de Deus e vai! Força, fé e alegria! Você